Boa tarde, galerinha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui hoje, sexta-feira, 19 de março de 2021, né, dando continuidade às nossas aulas dessa semana, ok? Hoje nós vamos fechar, né, as aulas dessa semana com língua portuguesa e ciências, beleza? Então, na aula de língua portuguesa, nós temos aqui uma nova história em quadrinhos que nós vamos fazer juntos, né? Que nós estaremos fazendo com vocês, e aí eu vou estar auxiliando vocês nesse momento. Então vamos lá. Nós temos aqui uma tirinha, né, uma história em quadrinhos da Mônica, e aí nós temos nós vamos ver aqui que o personagem ele vai entrar, né, com um pincel, né, sua cartela de tintas, ele chega ali, né, assoviando e tudo mais. Olha aqui o símbolo do assovio, tá vendo? Aí nós temos aqui, ele chega e encontra a Mônica e vai perguntar: Mônica, posso te pintar? Ela responde: claro, né? E ele volta a assoviar e acaba pintando nela, né? E aí a gente vê a cara da Mônica ali de insatisfação. Então, entendendo, vamos para número 1. A palavra claro no segundo quadrinho, olha lá, na fala da Mônica, significa o quê? É o contrário de escuro, na letra A? Ou B, o contrário de pode? Ou C, o mesmo que escuro? Ou D, o mesmo que pode? Pensa, o claro que ela quis dizer significa o quê? Pensa e marca a opção aí. Na número 2 fala que Mônica ficou aborrecida, né? Mônica ficou aborrecida. Por quê? Ah lá, no último quadrinho, você vê que ela ficou, né, aborrecida, descontente. Por quê? Porque ela entendeu diferente o sentido da palavra pintar, porque ela implicou com o assobio do Cebolinha, porque ela pensou que o amigo ia pintar o retrato dela, ou porque respondeu apressadamente a pergunta. E aí, o que ela entendeu? Ela achou que ele ia fazer alguma coisa e fez outra? Pensa e marca aí, marca um xizinho na resposta correta aí na número 2. Depois vamos para 3. O primeiro e o terceiro quadrinhos indicam que o personagem está, olha lá, ó, o primeiro e o terceiro quadrinho indica que o personagem está fazendo o quê com aqueles balõezinhos? Assobiando uma melodia, pensando na nota da prova, atrasado para a aula de música ou querendo ir embora depressa? Muito facinho essa. E na número 4, o ponto de interrogação em Mônica, posso te pintar? Indica que o Cebolinha está concordando, perguntando, afirmando ou obedecendo. Isso daí também é muito fácil, nem precisa explicar, né? Se ele está com um ponto de interrogação, é porque ele está o quê? Marca o xizinho aí. E aí, no número 5, tá lá. O texto que você leu é o quê? É uma fábula? É uma receita? É uma notícia ou uma história em quadrinhos? Moleza essa também. Número 6, para a gente finalizar português. Esse texto é uma história em quadrinhos. Por quê? Por que é uma história em quadrinhos? Porque ele emprega palavras pouco usadas e difíceis de entender? Ou B, porque ensina a fazer uma pintura? É isso que nós aprendemos sobre história em quadrinhos? Ou C, porque combina imagens e palavras para contar uma história? Opa! Ou letra D, porque repete muitas informações já conhecidas? E aí? Qual dessas explicações se enquadra melhor em explicar por que essa história que você leu é uma história em quadrinhos? Pensa e marca. E aí você vai dar uma pausa, volta, relê a história em quadrinhos, tenta responder até o número 6, né? Dá pausa no vídeo. Depois que você terminar português, você volta aqui e continua ciências, tá bom? Dando a aula aqui, então, agora de ciências, né? Imaginando que você já terminou a aula de português, nós vamos falar sobre aqui, ó, o texto. Leia o texto abaixo sobre seres produtores, consumidores e decompositores. Então vamos lá. Os seres produtores e os consumidores. Pessoal, os seres vivos obtêm energia por meio do alimento. Então, como que o nosso corpo, o corpo dos seres vivos obtém energia?
através da alimentação, certo? Há uma relação entre os diferentes seres vivos e a forma como eles se alimentam. Então, nós temos que existem diferentes seres vivos e a forma como eles se alimentam também são diferentes. Um exemplo, ó, os vegetais usam a energia da luz do sol para produzir o próprio alimento. Então, nós vamos ver que os vegetais, as plantas, eles se alimentam através da luz do sol, né? E a luz do sol que faz ele produzir o próprio alimento. Um rebanho de bois, por exemplo, se alimentam desses vegetais, né? As pessoas se alimentam dos vegetais e da carne do boi, né? Os seres vivos, eles se alimentam de forma diferente. Olha lá, ó. Os vegetais produzem o próprio alimento e por isso são considerados seres produtores. Já os animais, sejam eles herbívoros, carnívoros ou onívoros, não produzem o seu próprio alimento. Por isso são considerados seres consumidores. Então vamos lá. Os vegetais, né, é aqueles que produzem o próprio alimento. Eles são chamados de seres produtores, porque eles se alimentam apenas da luz do sol, né, apenas dos raios solares. Então eles mesmos produzem o seu próprio alimento. Então são chamados de produtores. Já os animais, eles não produzem o seu próprio alimento. Logo, eles são seres consumidores. Mas vamos recordar o que seriam os animais herbívoros, carnívoros e onívoros? Olha só. Olha só aqui, pessoal. Ó. Daqui é a cadeia alimentar que a gente vai ver em seguida. Olha lá. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam de fontes vegetais. São os animais que se alimentam dos vegetais. Por exemplo, a abelha, borboleta, o próprio boi, a própria vaca, né? Esses animais, né, de pastagem que se alimentam apenas de vegetal. Esses são os herbívoros, certo? Vou aqui pular por debaixo. Os carnívoros já são aqueles animais que se alimentam predominantemente de carne de outros animais. Olha lá, cachorro, gato, lobo. Claro, eles também podem comer uma outra comida? Pode, um outro tipo de... né? Sim, mas predominantemente, ou seja, a maioria, a alimentação que ele mais consome, né, é de carne de outros animais. Aí aqui tem vários exemplos, raposa, foca, enfim. E os animais onívoros são aqueles que se alimentam de fonte vegetal e de fonte animal, né? Eles apresentam uma dieta bem variada, então eles comem dos dois, eles não comem mais carne e menos vegetal, ou mais vegetal e menos carne, né? É uma dieta variada que a gente fala. Exemplos: os ursos, os morcegos, o lobo, o guará, jabuti, porco, coati, raposa, enfim. Deu para compreender? Compreendendo esses três tipos de animais, você observa que os três são seres consumidores, né? Que eles não produzem o próprio alimento, eles vão atrás do seu alimento, seja esse alimento de forma vegetal, seja esse alimento de forma animal, né? Consumindo através da carne de outros animais. Então, é isso que o nosso texto aqui está querendo dizer, certo? E aí nós temos ainda os seres decompositores. Olha lá, existem no ambiente certos fungos e bactérias que se alimentam dos restos ou do cadáver dos seres produtores e consumidores. Esses fungos e bactérias realizam a decomposição dos seres mortos e são chamados de decompositores. Então, quando um animal morre, né, e está na natureza, esses fungos e essas bactérias que vão ser responsáveis por fazer esse corpo se decompor. Eles vão se alimentar, né, desses restos mortais, desses cadáveres. Mas, nossa, professor, isso é nojento. Sim, se a gente for analisar, realmente é nojento. Mas a gente vai ver que esses decompositores, eles são importantes. Por quê? Porque eles devolvem para o solo, né, ou para a água, os sais minerais e outras substâncias que formam os seres vivos. Então, a gente pensa que aquilo que está, vamos supor, aquele animal morto, que ele começa ali a apodrecer e tal, por conta desses fungos e dessas bactérias, ele devolve para o solo aqueles sais, aqueles nutrientes que tinha naquele corpo.
essas substâncias podem ser reaproveitadas por outros seres vivos no solo, né? As bactérias e alguns fungos não são visíveis a olho nu, a gente não consegue ver, né? Porque eles são muito pequenos. Só é possível enxergá-los por equipamentos especiais, né? Como os microscópios. Mas a gente tem exemplos de fungos que a gente consegue visualizar. Não ele em si, mas ele produz uma ação naquele produto que está sendo consumido por ele, que a gente observa e sabe que tem fungo nele. Por exemplo, se você pega um pão velho, e deixar ele, né, quando ele começar a estragar, a não ficar bom mais para o nosso consumo, você percebe que ele vai ficando meio verdinho? A gente fala que ele está com bolor, né, ou embolorado. Esse bolor que causa é efeito da ação do fungo naquele alimento, porque ele já não está bom mais, ele já, como se diz, entre aspas, ele já está morto para a gente utilizar. Entendemos isso? Você compreendeu o que são os seres produtores, consumidores e os decompositores? Agora a gente vai para a relação da cadeia alimentar. Os seres vivos dependem uns dos outros para obter alimento. Então, as relações alimentares entre os seres produtores, consumidores e decompositores estabelecem uma cadeia alimentar. Nós temos o alimento primário, né, nós vamos ver o consumidor primário, que é aquele consumidor que come aquele alimento. Depois nós vamos ter o consumidor secundário, que é aquele produtor, aquele animal que consome. Nós vamos ver certinho melhor. Eu vou explicar melhor aqui na cadeia alimentar. Olha lá, falando assim vocês não vão compreender. Olha lá, o produtor, a vegetação. Aí temos o consumidor primário. Vamos botar aqui esse gafanhoto, não sei, esse gafanhotozinho aqui, que ele se alimenta dessa vegetação. Consumidor primário, a setinha. O produtor, né, a vegetação é comido pelo gafanhoto. Aí vem o consumidor secundário, o sapo. O sapo ele se alimenta também, ele se alimenta desse animalzinho aqui, desse consumidor primário. E depois nós temos aqui a cobra, que se alimenta do sapo, e o sapo que se alimenta do gafanhoto, e o gafanhoto que se alimenta da vegetação. E depois nós vamos ter o gavião, talvez, o gavião que se alimenta da cobra, que se alimenta do sapo, que se alimenta do consumidor primário, do gafanhoto, que se alimenta da vegetação. E aí ninguém se alimenta do gavião, ele vai chegar uma hora que ele morre e vira um decompositor, né, onde os fungos e as bactérias ali vão acabar se alimentando dele e liberando seus nutrientes para o solo. Percebem? A setinha é nesse sentido porque aquele produto é comida para o outro. A vegetação que é comida para o gafanhoto que é comida para o sapo que é comida para a cobra que é comida para o gavião, e o gavião que acaba virando comida para os fungos, né, e se decompondo. Isso a gente chama de cadeia alimentar, onde uma coisa depende da outra para ser consumido. Ok? Então, olha lá, as relações alimentares entre os seres produtores, consumidores e decompositores estabelecem uma cadeia alimentar. A energia de alimento passa de um ser para o outro por meio dessa cadeia, entendeu? E a gente representa essa cadeia através de setinhas, das setas, como eu expliquei para vocês aqui nesse desenho. Finalizamos aqui, então vamos para a atividade. Olha lá. Número 1. Sublinhe a definição de cadeia alimentar. Temos A e B. Você vai sublinhar a definição correta. Letra A. Produção do próprio alimento pelos seres vivos. Ou letra B. Transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio do alimento. Sublinhe a resposta correta. Número 2. Em uma cadeia alimentar, os produtores. Quem são os produtores? Os vegetais, animais carnívoros, herbívoros ou onívoros? Volta lá no texto e vê o que são os produtores. Número 3. Como são chamados os seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar? Se ele depende de outro ser vivo para se alimentar, eles são os produtores, consumidores ou decompositores? O número 4. Os seres que se alimentam de vegetais, né? De vegetais e animais mortos. Opa! Produtores, consumidores ou decompositores? Marca um xizinho aí. Número 5. Observe esse esquema de cadeia alimentar e do que cada ser se alimentou. Olha a setinha, tá vendo?
parecido com o que a gente viu na outra imagem. Aí você vai escrever aqui quem se alimentou de quê em cada figurinha dessa, né? Em cada imagenzinha dessa, muito fácil. É só você botar lá a lagarta se alimentou de quê? Do vegetal ou do sapo? O sapo se alimentou de quê? Da lagarta ou da serpente? A serpente se alimentou de quê? Do sapo ou do gavião? Muito, muito fácil isso aí. E o gavião se alimentou de quê, né? Só sobrou um aqui para ele se alimentar. Anota aí no número 5 do que cada um se alimentou. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Nós daremos continuidade então na próxima segunda, né? Também com língua portuguesa. E aí a gente dá continuidade, ok? Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem aí no WhatsApp que eu estarei disponível para vocês. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.